Imagine um lugar no planeta onde o calendário parece correr em um ritmo diferente, onde o ano tem 13 meses, onde igrejas gigantes foram escavadas diretamente na rocha há quase 1000 anos, e onde mais de 80 povos diferentes vivem mantendo tradições que parecem ter atravessado intactas os séculos da história. Parece cenário de um filme ou de uma civilização esquecida. Mas esse lugar existe de verdade. Ele fica no coração da África e se chama Etiópia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Como um país cercado por potências coloniais, guerras e disputas históricas, conseguiu preservar culturas milenares, rituais ancestrais e monumentos que até hoje desafiam a lógica da engenharia antiga. Muitos estudiosos acreditam que a Etiópia guarda alguns dos maiores mistérios da antiguidade, desde lendas sobre a Arca da Aliança até cidades esculpidas na pedra que parecem ter sido construídas por uma civilização muito à frente de seu tempo. E o mais impressionante é que enquanto grande parte do mundo moderno corre em direção ao futuro, em várias regiões da Etiópia, a vida continua seguindo um ritmo ancestral. Tribos do Vale do Omo ainda vivem de forma tradicional. Caravanas atravessam desertos carregando blocos de sal como há milhares de anos. E cerimônias religiosas acontecem em lugares que parecem ter parado no tempo. Mas calma, porque o que você vai descobrir hoje vai muito além de paisagens exóticas ou curiosidades culturais. Ao longo deste vídeo, vamos viajar por lugares arqueológicos misteriosos, cidades antigas, paisagens quase alienígenas e tradições que sobreviveram por milênios, revelando por que muitos historiadores consideram a Etiópia um dos territórios mais enigmáticos do mundo antigo. Então já faz o seguinte, curta esse vídeo agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. E se você gosta de explorar mistérios da história, civilizações antigas e lugares que parecem escondidos no tempo, já se inscreve agora no canal Além do Mapa e ativa o sino das notificações, porque aqui cada vídeo é praticamente uma expedição pelos cantos mais fascinantes do planeta. Agora se prepara, porque a nossa jornada começa em um dos lugares mais antigos habitados continuamente na Terra. Um território onde a história da humanidade parece ter começado. E é exatamente aí que surge o primeiro grande mistério, a Etiópia, um dos lugares mais antigos da história humana. Existe um motivo muito forte pelo qual muitos arqueólogos chamam a Etiópia de berço da humanidade. Foi justamente neste território que cientistas descobriram um dos fósseis humanos mais famosos do planeta, Lucy, um ancestral humano com cerca de 3,2 milhões de anos. Essa descoberta mudou completamente a forma como entendemos as origens da nossa espécie. Imagine só, caminhar por uma região onde os primeiros passos da humanidade podem ter acontecido milhões de anos atrás. É como se o próprio solo guardasse os capítulos mais antigos da história humana. Essa sensação fica ainda mais intensa quando observamos a geografia do país. A Etiópia está localizada no Grande Vale do Rift, uma gigantesca falha geológica que corta parte da África e continua lentamente separando o continente. Montanhas imponentes, planaltos gigantescos, lagos vulcânicos e vales profundos
criam uma paisagem que parece saída de outro planeta. Alguns cientistas acreditam que justamente essa diversidade de ambientes ajudou no desenvolvimento das primeiras espécies humanas, transformando essa região em um verdadeiro laboratório natural da evolução. E quando você começa a explorar a história desse território, percebe que a Etiópia não é apenas antiga, ela é incrivelmente contínua. Diferente de muitas regiões do mundo onde civilizações surgiram e desapareceram, aqui as tradições, crenças e culturas foram se acumulando ao longo de milhares de anos. É como se cada geração tivesse acrescentado uma nova camada à história, criando um dos patrimônios culturais mais ricos do planeta. E é justamente essa continuidade histórica que nos leva ao próximo ponto fascinante dessa jornada. Uma civilização antiga que chegou a rivalizar com impérios gigantes da antiguidade. O Império de Aksum, uma potência do mundo antigo. Muito antes de muitos reinos europeus sequer existirem, a Etiópia já abrigava uma das civilizações mais poderosas do mundo antigo, o Império de Aksum. Entre os séculos I e VII, Aksum era considerada uma das 4 grandes potências da época, ao lado de Roma, Pérsia e China. A cidade de Aksum, localizada no norte da Etiópia, tornou-se um centro comercial gigantesco que conectava rotas entre a África, o Oriente Médio e a Ásia. Mercadores cruzavam desertos e mares, transportando ouro, marfim, especiarias e tecidos, transformando o reino em um dos pontos estratégicos do comércio mundial. Mas o que realmente chama a atenção em Aksum são os seus monumentos antigos inexplicáveis. Espalhados pela cidade estão enormes obeliscos de pedra, alguns com mais de 30 metros de altura e pesando centenas de toneladas. Esses gigantes de granito foram esculpidos com uma precisão impressionante e transportados sem a ajuda de tecnologia moderna. Até hoje, historiadores discutem como uma civilização daquela época conseguiu erguer estruturas tão colossais. Para muitos estudiosos da arqueologia misteriosa, esses monumentos representam um dos maiores enigmas das construções antigas da África. E como se isso já não fosse fascinante o suficiente, existe uma tradição ainda mais intrigante ligada a Aksum. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, é justamente nessa cidade que estaria guardado um dos artefatos mais misteriosos da história, a lendária Arca da Aliança, descrita na Bíblia como o objeto que continha as tábuas dos 10 mandamentos. Pouquíssimas pessoas no mundo afirmam ter visto esse objeto, e apenas um guardião sagrado pode se aproximar dele. Verdade ou lenda, esse mistério torna Aksum um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Mas, curiosamente, Aksum não é o único local da Etiópia que desafia nossa compreensão histórica, porque algumas centenas de quilômetros dali existe um conjunto de construções que parecem impossíveis. Igrejas gigantescas inteiramente esculpidas na rocha, como se uma cidade inteira tivesse sido talhada diretamente da terra. E é exatamente para lá que nossa viagem nos leva agora. Lalibela, as igrejas esculpidas na rocha. Se existe um lugar no mundo capaz de fazer qualquer pessoa questionar os limites da engenharia antiga, esse lugar é Lalibela. No coração das montanhas da Etiópia,
existe um conjunto de 11 igrejas gigantes, escavadas diretamente na rocha sólida, construídas há mais de 800 anos. Mas aqui está o detalhe que deixa arqueólogos e historiadores intrigados. Essas igrejas não foram construídas pedra sobre pedra. Elas foram escavadas de cima para baixo, como se alguém tivesse retirado toneladas de rocha para revelar templos completos escondidos dentro da montanha. A mais famosa dessas construções é a Igreja de São Jorge, que, vista do alto, parece uma cruz perfeita entalhada na terra. Para criar essa estrutura, trabalhadores tiveram que remover enormes blocos de rocha vulcânica, utilizando apenas ferramentas simples, como martelos e cinzéis. Mesmo hoje, com tecnologia moderna, reproduzir algo semelhante exigiria um enorme esforço de engenharia. Por isso, muitos estudiosos consideram Lalibela uma das construções impossíveis da antiguidade, um verdadeiro tesouro da arquitetura sagrada do mundo antigo. Mas o que torna Lalibela ainda mais especial não é apenas a engenharia impressionante, é a atmosfera espiritual que envolve o lugar. Todos os anos, milhares de peregrinos caminham por dias ou até semanas para chegar até essas igrejas, vestidos com mantos brancos tradicionais, cantando orações que ecoam pelos corredores de pedra. Monges e eremitas vivem em pequenas cavernas nas montanhas ao redor, dedicando suas vidas à oração e à meditação. Estar ali é como voltar no tempo e presenciar uma tradição que atravessou séculos quase sem mudanças. E já que estamos explorando lugares que parecem saídos de outro mundo, deixa eu fazer um convite rápido. Se você está gostando dessa jornada por civilizações antigas, monumentos misteriosos e lugares que desafiam a história, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal Além do Mapa a continuar trazendo conteúdos profundos e fascinantes como esse. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora e ativa o sino das notificações para não perder nenhuma dessas expedições pelos lugares mais enigmáticos do planeta. Porque acredite, o que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. Existe uma região da Etiópia onde a paisagem parece um planeta alienígena, com lagos de lava, fontes de enxofre coloridas e temperaturas que podem ultrapassar 50 graus Celsius. Um dos lugares mais extremos da Terra, conhecido como Depressão de Danakil. A Depressão de Danakil, um dos lugares mais extremos da Terra. Se Lalibela parece algo saído de um mistério da antiguidade, a Depressão de Danakil parece saída de outro planeta. Localizada no nordeste da Etiópia, perto da fronteira com a Eritreia, essa região é considerada um dos lugares mais extremos do planeta. As temperaturas durante o dia podem ultrapassar facilmente 50 graus Celsius, e em algumas épocas do ano, o calor é tão intenso que o ar parece vibrar sobre o solo. Mas o que realmente impressiona não é apenas o clima, é a paisagem. Ao caminhar por Danakil, você encontra cenários que parecem pertencer a um mundo alienígena. O solo é coberto por minerais coloridos em tons de amarelo, verde, branco e laranja, formados por reações químicas entre enxofre, sal e águas termais. No meio dessa paisagem surreal está Dalol, uma das áreas geologicamente mais ativas da Terra. Fontes borbulhantes
pequenas crateras fumegantes e depósitos minerais criam um espetáculo natural que faz muitos cientistas compararem a região à superfície de planetas como Marte ou Vênus. Mas o verdadeiro coração desse ambiente extremo é o vulcão Erta Ale, um dos poucos vulcões do mundo que possui um lago de lava praticamente permanente. Durante a noite, o brilho vermelho da lava ilumina o céu escuro do deserto, criando uma cena quase hipnotizante. E mesmo em um lugar tão hostil, seres humanos vivem e trabalham ali há séculos. Povos locais, especialmente da etnia Afar, extraem sal do solo em enormes blocos e os transportam em longas caravanas de camelos pelo deserto. Uma tradição que existe há centenas de anos. Essa combinação de paisagens surreais, tradições antigas e forças geológicas em constante movimento faz de Danakil um dos lugares mais fascinantes da África. É um exemplo perfeito de como a Etiópia consegue reunir mistérios naturais, histórias humanas e fenômenos geológicos raríssimos em um único território. E, curiosamente, mesmo com ambientes tão extremos, o país abriga também alguns dos ecossistemas mais ricos do continente africano. Lar de espécies raras que vivem em montanhas que parecem tocar o céu. E é exatamente para essas montanhas que nossa jornada continua agora, um lugar onde vivem alguns dos animais mais raros do planeta, as montanhas Simien, vida selvagem em um mundo perdido. Se a depressão de Danakil mostra o lado mais extremo e hostil da Etiópia, as montanhas Simien revelam um cenário completamente diferente, quase como um reino escondido nas alturas. Localizadas no norte do país, essas montanhas formam um dos parques nacionais mais impressionantes da África. Penhascos gigantes, vales profundos e planaltos que parecem infinitos, criam uma paisagem dramática que muitos viajantes descrevem como um dos lugares mais espetaculares do planeta. Em alguns pontos, as montanhas ultrapassam 4.500 metros de altitude, fazendo com que o clima ali seja muito mais fresco do que nas regiões desérticas. Mas não é apenas a paisagem que torna esse lugar tão especial. As montanhas Simien são o lar de algumas das espécies mais raras do mundo. Entre elas está o lobo etíope, considerado o canídeo mais ameaçado de extinção do planeta. Com sua pelagem avermelhada e focinho fino, ele parece uma mistura entre raposa e lobo, adaptado perfeitamente ao ambiente montanhoso. Ver um desses animais caminhando silenciosamente pelos campos altos é uma experiência raríssima, algo que poucos lugares no mundo ainda conseguem oferecer. Outro habitante fascinante dessas montanhas é o gelada, um tipo de primata único que vive apenas na Etiópia. Diferente de muitos macacos que vivem nas árvores, os geladas passam a maior parte do tempo no chão, formando grupos sociais enormes que podem chegar a centenas de indivíduos. Observá-los de perto é quase como assistir a uma sociedade organizada. Famílias, hierarquias e interações complexas que revelam o quanto a vida selvagem pode ser surpreendentemente parecida com a nossa. E é justamente essa mistura entre natureza impressionante e história milenar que torna a Etiópia tão única. Mas apesar de toda essa natureza grandiosa, a Etiópia também possui cidades que guardam histórias incríveis. Lugares onde castelos africanos se erguem no horizonte
e onde antigas rotas comerciais deram origem a culturas únicas. E uma dessas cidades, em particular, ficou conhecida como a Cidade dos Castelos da África. Gondar, a Cidade dos Castelos da África. Quando pensamos em castelos medievais, a maioria das pessoas imagina paisagens da Europa, talvez França, Alemanha ou Inglaterra. Mas poucos sabem que no coração da Etiópia existe uma cidade que abriga um complexo impressionante de fortalezas reais, conhecido como Fazil-Gebi, na cidade de Gondar. Construídos principalmente no século XVII, esses castelos foram erguidos por imperadores etíopes que transformaram Gondar na capital do império durante aquele período. O resultado é um conjunto arquitetônico único que mistura influências africanas, árabes e até portuguesas. Ao caminhar por esse complexo histórico, é impossível não sentir a presença do passado. Torres de pedra, muralhas altas e salões antigos contam histórias de imperadores, batalhas e cerimônias reais que aconteceram ali há centenas de anos. O principal edifício é o Castelo de Fasílides, uma estrutura monumental que lembra uma fortaleza europeia, mas com detalhes arquitetônicos que refletem a identidade cultural etíope. Esse lugar mostra claramente como a Etiópia desenvolveu uma arquitetura própria, independente das tradições coloniais que influenciaram muitos outros países africanos. Além da arquitetura, Gondar também se destaca por suas tradições religiosas e festivais culturais. Um dos eventos mais impressionantes acontece durante a celebração de Timkat, uma das maiores festas religiosas da Etiópia. Durante essa celebração, milhares de pessoas se reúnem vestidas com roupas brancas tradicionais, enquanto sacerdotes carregam réplicas da Arca da Aliança em procissões coloridas. A cidade inteira se transforma em um espetáculo de fé, música e celebração. Uma experiência que mostra como tradição, religião e história continuam profundamente entrelaçadas na cultura etíope. Mas Gondar não é a única cidade que preserva tradições antigas de forma tão intensa. Existe outro lugar na Etiópia onde muralhas cercam uma cidade histórica e onde um ritual curioso acontece todas as noites. Homens que alimentam hienas selvagens com as próprias mãos. Parece inacreditável, mas é exatamente isso que acontece na misteriosa cidade de Harar. Harar, a cidade das hienas e das 1000 portas. No leste da Etiópia, existe uma cidade que parece ter saído diretamente de um conto antigo. Harar, cercada por uma muralha histórica construída há séculos, essa cidade é considerada um dos centros culturais mais importantes do mundo islâmico na África. Dentro de suas muralhas, existe um verdadeiro labirinto de ruas estreitas, casas coloridas e mercados tradicionais que mantêm um estilo de vida muito semelhante ao que existia ali centenas de anos atrás. Caminhar por Harar é como entrar em um pedaço vivo da história. Mas o que realmente torna Harar famosa em todo o mundo é um costume que parece inacreditável. Todas as noites, após o pôr do sol, alguns moradores da cidade realizam um ritual muito curioso. Eles alimentam hienas selvagens. Esses animais, conhecidos por sua força e comportamento imprevisível, caminham até os arredores da cidade e são chamados por homens
que as alimentam diretamente com pedaços de carne. Em alguns casos, os alimentadores chegam até a segurar a comida com a boca para que as hienas peguem diretamente dali. Uma cena que parece saída de um documentário surreal. Essa tradição começou há muito tempo, quando moradores locais passaram a alimentar as hienas para evitar que elas atacassem o gado. Com o passar dos anos, o hábito acabou se transformando em uma espécie de ritual cultural que hoje também atrai visitantes curiosos do mundo inteiro. O mais impressionante é que existe uma relação de confiança surpreendente entre os moradores e os animais. Mesmo sendo predadores poderosos, as hienas raramente atacam as pessoas que participam desse ritual, como se houvesse um acordo silencioso entre humanos e natureza. E já que estamos explorando lugares tão fascinantes e pouco conhecidos do planeta, deixa eu aproveitar esse momento da nossa jornada para te fazer um convite rápido. Se você gosta de descobrir lugares misteriosos, culturas antigas e histórias que parecem esquecidas no tempo, aproveita agora para curtir esse vídeo e se inscrever no canal Além do Mapa. Ativa também o sino das notificações, porque aqui cada vídeo é uma nova expedição pelos cantos mais incríveis do mundo. E acredite, ainda temos muitos mistérios para explorar juntos. Porque apesar de todas essas histórias impressionantes, talvez o aspecto mais fascinante da Etiópia seja algo ainda mais profundo. A diversidade cultural de um país onde mais de 80 povos diferentes convivem, cada um com tradições, línguas e costumes únicos. E é justamente essa diversidade que transforma a Etiópia em um verdadeiro mosaico de civilizações vivas. Um país com mais de 80 povos diferentes. Uma das coisas mais impressionantes sobre a Etiópia é que ela não é apenas um país, é praticamente um mosaico de civilizações vivas. Dentro de suas fronteiras, existem mais de 80 grupos étnicos diferentes, cada um com sua própria língua, costumes, roupas tradicionais e formas únicas de viver. Isso significa que, ao viajar de uma região para outra do país, você pode ter a sensação de estar entrando em culturas completamente diferentes, quase como se estivesse atravessando vários países dentro de um único território. Entre esses povos, alguns preservam tradições que parecem ter atravessado milhares de anos praticamente intactas. No Vale do Omo, por exemplo, vivem comunidades conhecidas mundialmente por suas culturas únicas. Algumas tribos ainda praticam rituais ancestrais de passagem para a vida adulta, cerimônias que envolvem dança, pintura corporal e provas de coragem. Para esses povos, tradições não são apenas costumes, são parte fundamental da identidade e da forma como cada geração transmite conhecimento para a próxima. Entre as tribos mais conhecidas da região estão os Hamer, Karo e Mursi, cada uma com características culturais muito distintas. Os Hamer, por exemplo, realizam um ritual chamado Salto do Touro, que marca o momento em que um jovem se torna oficialmente um homem adulto dentro da comunidade. Já os Karo são famosos pelas incríveis pinturas corporais feitas com argila branca e pigmentos naturais, criando padrões que parecem verdadeiras obras de arte vivas. E talvez uma das imagens mais conhecidas da Etiópia seja a das mulheres Mursi,
que utilizam pratos de argila no lábio inferior como símbolo cultural e de identidade. Essa diversidade cultural extraordinária mostra que a Etiópia é muito mais do que um destino turístico. Ela é um verdadeiro arquivo vivo da história humana. Enquanto muitas tradições desapareceram em outras partes do mundo, aqui elas continuam fazendo parte da vida cotidiana. Isso nos leva a outra característica curiosa do país que costuma surpreender muitos visitantes. Na Etiópia, o tempo funciona de uma maneira diferente. Sim, diferente mesmo, porque neste país o calendário não segue exatamente o mesmo que usamos no resto do mundo. O país onde o tempo funciona de forma diferente. Uma das primeiras coisas que surpreende quem visita a Etiópia é perceber que o tempo ali parece seguir outra lógica. E isso não é apenas uma expressão poética. O país utiliza um sistema de calendário próprio que é bastante diferente do calendário gregoriano, usado na maior parte do mundo. Enquanto o restante do planeta segue um ano com 12 meses, na Etiópia, o calendário possui 13 meses. São 12 meses de 30 dias cada e um último mês menor, com 5 ou 6 dias dependendo do ano. Mas a curiosidade não para por aí. O calendário etíope também está cerca de 7 a 8 anos atrasado em relação ao calendário ocidental. Isso acontece porque a Igreja Ortodoxa Etíope utiliza um cálculo diferente para determinar o nascimento de Jesus Cristo. Como resultado, quando boa parte do mundo está vivendo um determinado ano, os etíopes ainda estão oficialmente alguns anos atrás. Para muitos visitantes estrangeiros, essa diferença cria uma sensação curiosa, quase como se estivessem viajando no tempo. E até mesmo a forma de medir as horas do dia funciona de maneira diferente. Enquanto na maior parte do mundo o relógio começa à meia-noite, na Etiópia o dia começa no nascer do sol. Quando o sol aparece no horizonte, para os etíopes é considerada a primeira hora do dia. Isso significa que quando um relógio ocidental marca 7 da manhã, no sistema etíope seria apenas 1 hora do dia. Essa lógica faz muito sentido para quem vive próximo ao Equador, onde a duração da luz do dia permanece relativamente constante ao longo do ano. Essas diferenças mostram como a Etiópia conseguiu preservar tradições e formas de ver o mundo que atravessaram séculos quase intactas. Em muitos aspectos, visitar o país realmente dá a sensação de entrar em uma realidade onde passado e presente coexistem. Mas existe ainda um elemento cultural profundamente enraizado no cotidiano etíope que conecta pessoas, histórias e tradições de uma maneira muito especial: o café. E, curiosamente, a história dessa bebida começa justamente ali. A Etiópia, o verdadeiro berço do café. Se hoje o café é uma das bebidas mais consumidas do planeta, poucas pessoas sabem que sua história começa justamente nas montanhas da Etiópia. Segundo uma antiga lenda local, um pastor chamado Kaldi percebeu algo estranho no comportamento de suas cabras. Depois de comer pequenos frutos vermelhos de um arbusto desconhecido, os animais começaram a pular e correr com uma energia incomum. Intrigado, Kaldi levou aquelas frutas até monges da região, que logo perceberam que elas ajudavam a manter o corpo desperto durante longas horas de oração. A partir desse momento,
o café começou a se espalhar lentamente pelo mundo. Primeiro, pelo Oriente Médio, depois pela Europa e, eventualmente, por praticamente todos os continentes. Mas na Etiópia, o café nunca foi apenas uma bebida. Ele se tornou uma tradição cultural profunda. Em muitas casas etíopes, a preparação do café segue um ritual antigo, conhecido como cerimônia do café, um processo que envolve torrar os grãos manualmente, moê-los em pilões tradicionais e preparar a bebida em um recipiente de barro chamado gebena. Participar dessa cerimônia é quase uma experiência espiritual. O aroma dos grãos recém-torrados se espalha pelo ambiente enquanto familiares e visitantes se reúnem para conversar, compartilhar histórias e fortalecer laços sociais. O café é servido em pequenas xícaras e geralmente em 3 rodadas diferentes, cada uma simbolizando respeito, amizade e hospitalidade. Mais do que uma bebida, esse ritual representa um momento de conexão entre pessoas, algo que faz parte do coração da cultura etíope. E essa ligação entre tradição, história e cotidiano revela algo muito importante sobre a Etiópia. Mesmo sendo um país com uma história milenar, ele continua em constante transformação. Hoje, o país vive um período de crescimento econômico e mudanças sociais que estão moldando seu futuro. Mas, ao mesmo tempo, antigas tradições continuam profundamente presentes na vida das pessoas, criando um contraste fascinante entre passado e presente. E é justamente essa combinação que torna a Etiópia um dos lugares mais únicos do planeta, algo que nos leva agora à reflexão final da nossa jornada. Um país onde o passado ainda está vivo. Depois de tudo que vimos ao longo dessa jornada, fica claro que a Etiópia não é apenas mais um país no mapa. Ela é praticamente uma cápsula viva da história da humanidade. Um território onde fósseis de milhões de anos contam os primeiros capítulos da nossa origem, onde civilizações antigas ergueram monumentos que ainda hoje desafiam explicações, e onde tradições culturais continuam sendo transmitidas de geração em geração, quase da mesma forma que acontecia séculos atrás. Poucos lugares no mundo conseguem reunir tantas camadas de história em um único território. Das igrejas esculpidas na rocha de Lalibela, passando pelos obeliscos monumentais de Aksum, pelas paisagens quase alienígenas da depressão de Danakil, até as montanhas impressionantes de Simien, a Etiópia mostra que o mundo ainda guarda lugares capazes de despertar verdadeiro fascínio. É como se cada região revelasse um novo capítulo de uma história antiga, cheia de enigmas, culturas e paisagens que parecem ter resistido ao próprio tempo. Mas talvez o mais impressionante seja perceber que, enquanto muitas tradições desapareceram em outras partes do mundo, na Etiópia elas continuam vivas no cotidiano das pessoas. Tribos que preservam rituais ancestrais, cidades históricas onde religiões e culturas convivem há séculos, e costumes que transformam atividades simples, como preparar café, em verdadeiros rituais culturais. Tudo isso mostra que a Etiópia não é apenas um lugar para visitar, é um lugar para entender melhor a própria história da humanidade. Agora, eu quero saber de você. Qual desses lugares mais te impressionou?
As igrejas esculpidas em pedra de Lalibela, as paisagens quase surreais da depressão de Danakil, ou a diversidade cultural de um país com mais de 80 povos diferentes? Conta aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber a sua opinião. E se você gosta de explorar lugares misteriosos, histórias antigas e culturas fascinantes espalhadas pelo planeta, já deixa o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E claro, não esqueça de se inscrever agora no canal Além do Mapa, ativar o sino das notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que também ama descobrir os lugares mais incríveis do mundo. Porque aqui no Além do Mapa, cada vídeo é uma nova expedição pelos cantos mais fascinantes da Terra. E acredite, ainda existem muitos lugares surpreendentes esperando para serem descobertos.